Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que está nos visitando aqui hoje? Tem alguém? Se tiver, levanta a sua mão, faz um sinal assim, gostaria de conhecer. Pode botar, inclusive, as luzes para cá, pessoal, aí. Seja muito bem-vinda, você que está aqui, eles também, ali também, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, obrigado pela presença de vocês. Aqui desse lado tem mais alguém? Ali também, seja muito bem-vindo. Você já estava ali, né, quando eu cheguei, foi você que estava? Junto com algumas colegas, seja bem-vinda. Mais alguém? Não? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, você que já é da casa, você que está chegando agora, que o Senhor te abençoe mais e mais. Bom, para fechar o mês de outubro, nós escolhemos uma personagem com certeza incrível. E eu gostaria que você, como quem busca tesouros, prestasse bem atenção e recebesse aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. Amém? Vamos ver se vocês sabem quem é a personagem de hoje. Quem que vocês imaginam que é a personagem de hoje? Esther, boa opção, mas não é Esther. Abigail, boa opção, também não. Dorca, interessante, né? Ela é tão importante, mas a gente esquece tanto. Maria, amém? Então pode colocar, por favor, o slide. Maria, santa e mãe de Jesus. Amém? Pastor, que história é essa? Maria santa e mãe de Jesus. Para a gente entender isso aí, primeiro deixa eu explicar o que a Bíblia chama de santo. Obrigado. O que a Bíblia chama de santo? Gente, é menos complicado do que você imagina. Eu sei que na nossa cultura, ser santo significa ser alguém perfeito, né? Ou ser alguém muito próximo de Deus. Mas na teologia, na Bíblia, ser santo é ser alguém que é separado para Deus. Não tem um sentido de ser uma pessoa perfeita, mas ser alguém que foi separado para Deus. Por exemplo, quando você vem a Jesus, ou quando você tem um encontro com Jesus, quando Ele entra na sua vida, e você diz, a partir de hoje eu não quero mais viver para o mundo, não quero viver para o pecado. A partir desse momento, o que acontece com você? Você se torna santo, porque santo é alguém que é separado para Deus. Pastor, mas eu não sou perfeito, quer dizer que eu sou santo também? Quando Paulo escreve as cartas, ele diz assim, aos santos que estão em Corinto, aos santos em Éfeso. Éfeso, Corinto eram cidades daquela época. E ele dizia, os crentes que moram nessa cidade são santos. Eles eram perfeitos? Não. Se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que Coríntios era uma igreja problemática, muito problemática. Mas Paulo diz que eles são santos. Por quê? Porque eles são separados para Deus. Maria é santa? Sim, porque ela foi separada para Deus também. Tá certo? Maria também foi separada para Deus. Para quê? Para cumprir uma missão. E ela é mãe de Jesus? Claro que ela é mãe de Jesus. Ela não é mãe do Cristo, ela não é mãe de Cristo, mas ela é mãe de Jesus. Pastor, tem diferença entre Jesus e o Cristo? Tem? Aleluias. Tem, nós vamos compreender isso daqui a pouquinho, tá certo? Mas veja aí Lucas capítulo 1, versículo 21. Pessoal, quando for beber água, não passem por aqui pela frente, tá certo? Vocês arrudeiem por lá, passem pelo meio, mas evitem passar aqui pela frente. Vamos lá, Lucas 1, versículo 31, diz o que a palavra? Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lhe porá o nome de Jesus. Você ficará grávida e lhe porá o nome de Jesus. Então Maria, ela é santa? É. Foi separada por Deus. Ela é mãe de Jesus? É. Porque o anjo chegou para ela e disse, você dará à luz um filho, o nome dele será Jesus. Amém? Até aí tudo bem? Glória a Deus. Pode passar.
Maria ou Miriam? Você sabe que o nome de Maria, na verdade, a tradução correta seria Miriam? Amém? A mãe de Jesus, o nome dela em hebraico, o nome dela é Miriam. Pastor, e por que chamam de Maria? Porque quando traduziram do hebraico, passou pelo grego. E nessa tradução para o grego já foi mudado. E quando chegou em português, já mudou para Maria. Mas a tradução correta, se fosse traduzir, porque nome não se traduz, né? Mas se fosse traduzir ao pé da letra, o nome seria Miriam. Ok? Pastor, vocês estão mudando, os crentes estão mudando o nome da mãe de Jesus. Não, nós não estamos. É o nome dela em hebraico. Esse nome, gente, é interessante. Por quê? Esse nome vem do hebraico, está ali aquelas palavrinhas ali. Vocês conseguem ler a palavrinha que tem ali? É isso mesmo que vocês viram, né? É um mem, resh, yod e um mem final. E o mem final. Vocês já sabiam, né, isso aí? Não é isso? Ok. Aqueles traços ali é o nome de Maria em hebraico, ou de Miriam. Agora, interessante é que uma possível tradução do nome dela quer dizer mar amargo, ou águas amargas. Por que Maria quer dizer águas amargas? Pastor, eu consultei o Google, eu olhei, pesquisei e disse que é senhora. Não, essa tradução senhora vem por causa da influência da tradição católica sobre o nome. Mas o nome em si mesmo não quer dizer senhora ou dona. O nome quer dizer Maria, a tradução mais literal seria águas amargas ou mar amargo. E a gente vê isso, por exemplo, em Êxodo 15, 23. Abram suas Bíblias em Êxodo 15, 23. Êxodo 15, 23. Quem achou, pode ler, por favor. Porque as águas eram amargas. Se você olhar no hebraico, é a mesma palavra para Miriam. É a mesma palavra, amarga, ou águas amargas. É a mesma, gente, tá certo? Porque volta um pouquinho, pode voltar para o estudo. Isso, aquela palavra lei, mar, quer dizer amarga, quer dizer água, água amarga. Então no hebraico seria literalmente traduzido água amarga. Pastor, por que Deus escolheu uma mulher que tem um nome água amarga para trazer o filho dele? Isso é interessante, porque a história em Êxodo, preste atenção nessa história que ela é muito interessante. A história em Êxodo, gente, ela nos diz que o povo de Israel, quando chegaram nessa localidade, que eles chamaram, como é que eles chamaram esse local? Mara. E por que eles chamaram esse local Mara? Porque quando eles estavam com sede, aí eles chegaram num poço, e eles não conseguiram beber a água, porque a água era amarga. As águas eram amargas. Mas as águas amargas também foram saradas. Deus, Ele é aquele que sara águas amargas para se tornar água potável. É interessante isso. Então Maria também, ela representa toda a humanidade. Ela está representando também ali a humanidade. A humanidade é uma água amarga. E quem é que sara a humanidade? Quem é que vem para sarar a humanidade? Que entra na humanidade e sara a humanidade? Jesus. Não é interessante isso? Jesus, ele vem então para sarar as águas amargas. Diga para o seu irmão, deixa de ser amargo. Jesus já está na sua vida. Amém? Até aí tudo bem? Vamos lá, vamos continuando então. Então, qual é o nome de Maria no hebraico? Miriam. Então, se você ouvir algum estudo falando sobre isso, é verdade, o nome é Miriam. Maria era uma adolescente de fé. Adolescente, pastor, que história é essa? Estima-se que Maria tinha entre 15 e 16 anos quando deu à luz a Jesus. Pastor, ela era nova? Sim, era, porque era a cultura da época, gente. Naquela época, as mulheres não esperavam ter 30 anos para casar, não. Né?
Naquela época as mulheres casavam adolescente ainda, muito adolescente, né? E, por exemplo, há pouco tempo atrás, aqui, vocês conhecem a história da sua avó, ou de alguém assim que casou com 12, 13 anos de idade? Alguém conhece? Então, há pouco tempo atrás, aqui mesmo, no Nordeste, era muito comum, né? As mulheres casar bem nova, ainda entrando na adolescência. Então, pelo costume, não há nada na Bíblia, mas pela tradição e pelo costume da época, se crê que Maria tinha entre 15 a 16 anos de idade, quando ela deu à luz a Jesus. Agora, veja bem, ela é uma adolescente, ela é uma menina de 16 anos de idade, 15 a 16 anos de idade. O que ela responde quando o anjo aparece para ela dizendo, você vai ser mãe, você vai gerar um filho? Ela diz assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que ela disse? Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Tem implicações nisso? Tem. Imagina só, veja que ela já está noiva. Ela não é uma menina solteira, é uma menina que já está noiva. Ela vai casar, qual é o nome do noivo dela? José, ou Iosef. O José, gente, ele está noivo, só que o noivado naquela época já é como um casamento, no sentido de que não pode desfazer. Ele está noivo, ele não vai desfazer o casamento, mas ele só vai consumar o casamento depois que ele preparar a casa. Preparar a casa. Então era isso que José estava fazendo, ele estava preparando a casa, mas ele já estava noivo da Maria. E aí, imagina só a Maria chegar para ele e dizer, José, tem uma novidade para te contar. Aí ele todo alegrinho, conta Maria, qual é a novidade? Ou conta Miriam, que ele chamava Miriam. Conta Miriam, qual é a novidade? Aí ela disse, estou grávida. Aí José, que história é essa de que você está grávida? Eu não toquei em você. Eu não toquei em você, como é que você está grávida? É um anjo. Um anjo disse que eu estou grávida, e a barriga já está crescendo aqui, eu estou sentindo menino aqui já. Quantos homens aqui acreditariam nessa história? Se a sua noiva, sua namorada, ou então você está trabalhando fora, 2 anos fora, aí sua esposa liga e diz, eu estou grávida, foi um milagre, foi de noite, um anjo apareceu e me disse que eu ia ser mãe. Quantos homens iam gostar dessa história? Levanta a mão aí, qual dos homens ia gostar? Né? Eu não ia querer. Você sabe o que José ia fazer? José, a Bíblia conta que José ia fugir, ia cair fora. Por que ele ia cair fora? Porque ele não queria casar com ela. Ele achava que alguma coisa errada tem. Mas ele não queria dizer para as autoridades que Maria tinha traído ele, porque se ele dissesse, Maria seria apedrejada. Já pensou? Então ele iria, olha que hombridade de José, ele iria assumir que foi ele que engravidou ela e fugiu. Ele iria assumir isso. Ele ia, como o pessoal diz assim, né? Como é que o pessoal fala? Comer o bode, sei lá. Pagar esse pato, sei lá como é que vocês chamam. Como é que vocês queiram dizer. Ele iria assumir essa bronca, melhor, né? Ele ia assumir essa bronca, ele ia fugir. Aí foi quando o anjo chegou para ele e disse assim, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Aí ele se acalmou. Mas você perceba que ela teve muita fé, e ela teve coragem, porque quantas vezes nós não queremos fazer algo, porque tememos as represálias, tememos as críticas, tememos perder amizades. Quantas vezes você não se posiciona na escola, não se posiciona no trabalho, porque, não, se o pessoal perceber que eu sou crente, eles não vão querer mais falar comigo, não vão querer mais sentar comigo na hora do almoço, não vão querer isso, não vão querer aquilo outro. Não, mas ela muito jovem, ela disse, cumpra-se em mim a palavra do Senhor, conforme a tua palavra, cumpra-se na tua serva, eu sou serva, e que se cumpra em mim a tua palavra. Então isso para a gente é um exemplo muito poderoso. Ela sabia que ia ter consequências, e teria consequências muito sérias, se não fosse a intervenção do Senhor, mandando um anjo para falar com José.
Porque eu não condeno José, não. Eu também não acreditaria, não. Pastor Ricardo, acreditaria nessa história? Também não, né? Amém? Então, por favor, ninguém condene o José aqui, viu? Vamos lá, próximo. Sua fé não anulava seu intelecto. Como assim? Ela era uma mulher de fé, mas ela era uma mulher que também queria conhecer. Às vezes as pessoas pensam, não, uma coisa anula a outra, eu não posso ser um homem de fé e conhecer e gostar de... Claro que você pode. Você tem que ter a Bíblia como cabeceira, livro de cabeceira, mas isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa ignorante. Estude, se forme, seja o melhor na área que você se formar, na área que você estudar, dedique-se, aprenda. Nós precisamos de promotores justos que conheçam a palavra, precisamos de juízes justos, precisamos de professores, precisamos de mestres, precisamos de pessoas de conhecimento, mas que acima de tudo conheçam a palavra de Deus. Amém? E a nossa oração é que haja pessoas aqui que entendam isso, que a sua fé não anula o querer conhecer, querer aprender. A sua fé não pode anular essas coisas. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. O anjo disse a Maria, disse o quê? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. O nome Jesus em hebraico também é Yeshua. Yeshua quer dizer, Deus é salvação. O nome Maria é Miriam, Jesus é, como é o nome? Yeshua, que quer dizer o quê? Deus é salvação, Ele estava enviando salvação, Jesus é a salvação. Aí perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Se eu sou virgem. Ela perguntou, como é que vai ser isso? Ela não duvidou, ela quis entender. Gente, isso é diferente de Zacarias. Eu não marquei aqui, mas deixa eu olhar. A Ivne acho que está aberto aí. Procura o texto aí, onde Zacarias, ele questiona. Zacarias, ele duvida. No mesmo capítulo 1, acho que um pouquinho acima, tem a história do Zacarias, ele recebendo o anjo também. Deixa eu ver se eu encontro aqui, se a Ivne não encontrar, eu vou encontrar aqui. Lucas, aí é Lucas. Lucas 1,18. Perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Como é que eu vou saber uma coisa dessa? Como é que eu vou saber? Ele estava duvidando. Na versão de vocês, como é que tem aí na NVI? Como é que eu posso ter certeza disso? Vocês estão vendo a dúvida? O Zacarias está duvidando, porque Zacarias já era velho, a esposa era velha. Mas eu pergunto, qual é o maior milagre? Fazer com que o casal de velhos tenha filhos, ou fazer que um adolescente que não tem marido tenha filho? O Zacarias duvidou. Eu não sei se ele duvidou dele, da capacidade dele, ou da capacidade de Isabel. Não sei de quem ele duvidou, mas ele duvidou. E por isso ele ficou mudo, até o menino nascer e darem o nome do menino. Queriam dar o nome do menino de Zacarias. Ele foi pegar uma tabuinha para escrever. O nome do menino é João. Aí ele abriu a boca e começou a falar. Só que quando o anjo disse para Maria, você vai ser mãe, vai dar à luz, qual é a pergunta dela? Como acontecerá isso? Senhor, eu quero entender. Como é que vai acontecer isso? Eu quero entender como vai acontecer. Ela não está dizendo que é impossível, ela não está duvidando, ela quer compreender como é que vai acontecer isso. E qual é a resposta? Veja aí no 35. Veja no 30. Alguém lê aí, por favor, o 35. Alguém pode ler? Tem aquela canção que vocês conhecem, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Não? Vocês não conhecem? Eu tenho certeza que tem gente que conhece. Levanta a mão quem conhece, por favor. Ainda bem, tem alguns que conhecem.
descerá sobre ti. Vocês que são novos e não conhecem, vocês estão perdendo. Eu acho que o Alisson conhece também. Amém? Então, depois a gente canta com vocês para vocês aprenderem. Mas o anjo responde. Você percebe, gente, que o anjo responde. Como é que ia acontecer? Ele não se nega a responder. Quando você quer conhecer, Deus sacia a sua sede. Bem-aventurado é aquele que tem fome, que quer conhecer mais, que quer saber. Deus não se incomoda de ser questionado por você. Deus não tem medo das suas perguntas. Quem está me ouvindo? Deus não tem medo das suas perguntas. Agora, saiba de uma coisa: quando você começa a perguntar a Deus, Deus começa a perguntar a você também. Sempre que você fizer uma pergunta para Deus, se prepare, porque Deus vai fazer uma pergunta para você também. Deus gosta de fazer perguntas também. Amém? Você vai ver isso lá em Jó. Jó fez muitas perguntas para Deus. Quando Deus aparece para Jó, o que é que Deus faz? Uma enxurrada de perguntas para Jó. Então você vê que a fé que ela tinha, a fé que Maria tinha, não anulava o seu intelecto. E nós cremos isso aqui nessa igreja. Você pode ser um homem de fé, você pode ser uma mulher de fé, e pode ser alguém de vasto conhecimento. Amém? Aleluia. Que o Senhor levante aqui os astrofísicos, os químicos aí, o pessoal aí da ciência, do conhecimento, das exatas e tudo mais que o Senhor quiser levantar. Próximo. Ela estava consciente que havia coisas que não conseguia compreender. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Nem tudo dá para entender, mas o que você não entende, você guarda no coração. É como se você tivesse, eu não sei, você já montou quebra-cabeça? Você diz assim, eu não sei de onde é essa peça, mas eu vou separar ela aqui, vou guardar ela aqui, essa peça aqui. Aí você deixa ela ali separadinha, porque você sabe que ela vai se encaixar em algum momento. Você guardou aquela peça. Maria sabia que tinha coisas que ela precisava guardar no coração. Você vê isso tanto em Lucas 2,19, que é quando ela vai no templo e apresenta, né? Deixa eu ver aqui. Quando ela vai apresentar Jesus, e depois quando Jesus ele desaparece por um momento. Ele foi com eles para Nazaré e eles eram obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Por que está dizendo isso? Porque teve um momento que José e Maria foram para Jerusalém, porque todos os anos os judeus iam para Jerusalém sacrificar a Páscoa ali em Jerusalém. O que acontece? Jesus, ele sai do convívio dos seus familiares e passa 3 dias sozinho em Jerusalém. Qual a idade dele nessa época? Quanto? 13? 12 anos, exatamente. Jesus tem 12 anos de idade e ele vai para Jerusalém. E Maria não percebe. Gente, por que vocês acham, quantos filhos você acha que Maria tinha? Quantos filhos você acha que Maria tinha? Para um pouquinho e pensa comigo. Se ela só tivesse um filho, se Jesus fosse um filho, você acha que ela passaria 3 dias para perceber que o filho não está com ela? Sim ou não? Eu quero que vocês sejam sinceros. As mães aqui que só têm um filho, você consegue imaginar você passando 3 dias para perceber que seu filho não está com você? Consegue imaginar isso? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque existe tradição. Olha, não é a Bíblia quem diz isso, é a tradição que diz que Maria se manteve virgem depois que teve Jesus. Uma tradição que diz isso. Mas a Bíblia fala, agora o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Maria se manteve virgem até ter Jesus. A partir daí, ela teve uma vida normal de esposa de José. Inclusive, a Bíblia cita nome dos irmãos de Jesus. Alguém sabe algum dos nomes dos irmãos de Jesus? Tiago. Quem mais?
Simão, isso mesmo. Está lá em, deixa eu ver, se eu lembro agora, Mateus capítulo 13, 55, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui de cabeça aqui, se é isso mesmo. Vamos aqui, Mateus 13, eu acho que é Mateus 13. Mateus 13, 55, é isso mesmo, abra aí sua Bíblia e marca na sua Bíblia. Mateus 13, 55. Não é este, o pessoal falando de Jesus, não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Aí falou só dos irmãos. Mas naquela época era assim, parecida com hoje. Quando você tinha menina, aí dizia, vamos tentar para vir um menino. Vocês conhecem histórias assim? Que os pais tentaram umas 10 vezes, veio umas 10 meninas. Por último, na ponta de rama veio um menininho, veio um menino. Vocês conhecem história assim? Jesus tinha irmãs. A Bíblia não menciona, porque era tradição, não mencionava os nomes das meninas, mas mencionou o nome dos meninos. Isso faz a gente entender por que Maria não percebeu. Gente, ela tinha como é que o pessoal diz aqui? Uma renca. Renca? Ela tinha muitos filhos. Aí ela percebeu, peraí, ô José, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando um. Está faltando Jesus. Rapaz, cadê ele? Cadê ele? Procurou num canto, procurou no outro, não achou. Voltaram para Jerusalém, eles já tinham saído da cidade, voltaram para a cidade, 3 dias depois, encontraram ele aonde? No templo, fazendo perguntas aos mestres da lei. 3 dias depois. Aí, a Maria, meu filho, você quer matar sua mãe? Toda mãe é assim, né? Meu filho, você quer matar sua mãe? Aí ele, minha mãe, você não sabia que eu devia cuidar das coisas do meu pai? Ela não entendeu muito bem, mas ela guardou aonde? No coração. Querido, tem coisas que você pode não entender muito bem no momento, mas guarda no teu coração. Não se desespera. Guarda no teu coração as coisas que você não entende, porque depois elas vão se encaixar. Depois você vai compreender o propósito de Deus. Amém? Próximo. Ela teve momentos de errar a trajetória? Teve. Muita gente não conhece essa história. Né? Muita gente esquece essa história. Mas teve um momento, que diz lá em Marcos 1, Marcos 3, versículo 20 e 21, diz assim, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele. Como é que diz na sua versão aí? Para prendê-lo. O que eles estavam dizendo? Ele está fora de si. O que a família, preste atenção nisso, o que a família de Jesus estava dizendo sobre Jesus? Bora, pessoal, respondam. O que eles estavam falando de Jesus? A família. O que é uma pessoa fora de si? Está doido. A família de Jesus estava dizendo, Jesus, pessoal, chamaram os irmãos e disseram assim, ele está doido. Ele está fora de si, vamos lá. Vamos se juntar todo mundo, vamos lá, vamos atrás dele. E eu não sei se levada pelos irmãos de Jesus ou não, pelos outros filhos, mas Maria foi junto. Foram junto para quê? Para pegar Jesus, prender Jesus e levar para casa, achando que Jesus estava doido. E você acha difícil, pastor, minha família está achando que eu estou doido agora, porque eu estou indo para a igreja. Minha mãe já disse, leva uma cama, leva a cama para a igreja, agora ficou doido, só quer saber de estar lendo Bíblia. Até Jesus, os familiares dele acharam que ele estava doido. Pastor, e como é que eu sei que Maria estava no meio?
Você lê logo em seguida, ó, no 32, no mesmo capítulo, versículo 32, você vê ali, ó. Havia muita gente sentada ao redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Estavam procurando para quê? Olha lá a resposta lá em cima. Como quem disse: para casa, menino. Iam pegar e levar ele para casa. Tua mãe e teus irmãos. Maria estava no meio? Estava. Então teve um momento que, influenciada ou não pelos outros, ela não compreendeu. Ela não compreendeu o propósito, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, que nem tudo ela compreendeu. Mas glória a Deus, porque mesmo quando a gente não compreende, mas se o teu coração é reto, Deus traz um alinhamento na tua vida. Amém? Mesmo quando você não compreende, mas se você quer agradar, se você quer servir ao Senhor, Ele vai trazer um alinhamento e Ele vai endireitar o que está torto na sua vida. Diga para o seu irmão: Jesus vai endireitar o que está torto na sua vida. Amém? Aleluia! Próximo. Ela soube passar por uma mudança no relacionamento. Por exemplo, olha o que diz Evangelho de João 2, de 1 a 4. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que foi que a mãe disse? Como foi que ela falou? Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vocês estão compreendendo, queridos? A minha hora ainda não chegou. Aleluia. Vocês estão comigo aqui? A minha hora ainda não chegou. Por que Jesus, queridos, por que Jesus disse assim para Maria: que tenho eu contigo, que temos nós em comum, mulher? O que ele estava querendo falar para ela? E por que ele não disse: que tenho eu contigo? Ô mãe, por que você está pedindo isso? Para nós, parece algo muito grosseiro, né? Imagina só, sua mãe pede alguma coisa e você diz assim: que tenho eu contigo, mulher? Vá procurar o que fazer. Não parece assim? Para a gente, parece algo grosseiro. Mas o que Jesus está mostrando? O que Jesus está mostrando é que Ele vai dar início ao ministério dele, porque a Bíblia diz que foi em Caná da Galileia que ele começa o ministério, mas Ele está mostrando que até aquele momento Ele estava sujeito a ela como filho, mas a partir daquele momento Ele não estaria mais sujeito a ela, porque Ele iria se colocar para fazer a obra do Pai. Vocês compreenderam? Então é uma mudança no relacionamento. Até então, quantas vezes você acha que ela falou assim para ele? Ela estava acostumada, ela era a mãe dele. Ela estava acostumada a dizer: ô Jesus, vai ali na padaria, compra 10 pães. 10 não, acho que não dava não. Compra 30 pães para você e seus irmãos. Compra os pães. Aí lá ia Jesus. Jesus, vai pegar água no poço. Aí lá ia Jesus pegar água no poço. Jesus, o vinho acabou. Aí ele: mulher, que tenho eu contigo? Ele está mostrando que houve uma mudança no relacionamento. Vocês compreenderam? E ela teve que compreender isso. Ela teve que compreender. Porque até então, ela o tratava como filho, mas agora ela o vê como Senhor. Como Senhor. E ele vai se referir a ela como mulher. Lá quando ele está na cruz, ele vai fazer a mesma coisa. Pode baixar o rádio, por favor? Você pode baixar? Acho que ele não está ouvindo, não. Pode baixar o rádio? Pode baixar aí? Obrigado. Vocês compreenderam isso? Pode passar o próximo, por favor.
permaneceu firme, mesmo em meio à incredulidade da família. João 7, versículo 3 e 5. O que diz a palavra? Os irmãos de Jesus disseram o quê? Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Quem é que não cria nele? Os irmãos. Gente, Tiago é um dos irmãos de Jesus que vai escrever a carta de Tiago. Lá perto de Apocalipse tem uma carta chamada Tiago. Aquele Tiago é irmão de Jesus. Só que ele não se converteu antes, ele só se converte depois da ressurreição de Jesus. Até então, o Tiago, o José, qual é o nome do outro? Simeão e Judas. Esses irmãos, eles não creem em Jesus, eles não acreditam em Jesus. Por quê? Eles foram criados com Jesus. Imagina só, um dos seus irmãos chega para você e diz assim, ó, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Aí os outros dizem o quê? Você é Messias nada? Aí ia querer dar um piau, né? Você é Messias nada? Eles não acreditavam em Jesus. Só que Maria, ela teve que permanecer firme, mesmo quando a incredulidade invadiu a própria família. Às vezes a gente diz assim, pastor, é tão difícil ser crente dentro da casa. Jesus sabe disso. Jesus sabe que é difícil ser crente dentro da sua casa, porque na família dele, até os irmãos dele não acreditavam nele. A Bíblia diz assim que o profeta de fora tem mais honra do que os profetas de dentro. Que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria. No meio dos seus, Jesus não tinha honra. Ele era honrado por outros, mas entre os seus, ele não era honrado. Então não estranhe se acontece isso também com você. Nós já estamos terminando. Pode passar. Ela aceitou a missão com gratidão, honrada com o privilégio. Lucas 1, 46 e 48, o que diz? Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quando ela recebeu a mensagem, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. E aí ela diz, meu espírito se alegra em Deus, Como é que ela chama Deus? Quem é que precisa de Salvador? Quem precisa de Salvador? Alguém que está perdido, não é isso? Se eu não estou perdido, eu não preciso de Salvador. Se eu já estou salvo, eu não preciso de Salvador. Mas Maria disse, o meu espírito se alegra. Pessoal, preste atenção aqui, ó. Ei, aqui, irmão. Isso, deixa para lá. Não deixa que nada roube sua atenção, amém? Então ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E realmente ela é bem-aventurada. O que significa bem-aventurada? O que significa bem-aventurado? Alguém sabe o que significa? Antônio, o que significa bem-aventurado? Diga, Jamile. O que significa bem-aventurado, gente? Feliz, só isso, feliz. Feliz é a tradução daquela palavra. Tem até um rapaz aqui que tem um posto, é a mesma palavra, posto de gasolina de seu João, o quê? Macário. Macário é a palavra grega, Macário. Macário é bem-aventurado. Bem-aventurado. Agora, Maria é bem-aventurada? É. Mas não apenas ela, bem-aventurados são vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra, um milagre acontece também na sua vida.
Eu pergunto, como foi que Maria engravidou? Como foi? Vamos lá, vamos entender. O anjo veio e trouxe a palavra. O anjo veio e trouxe a palavra. E o anjo disse, o Espírito Santo vai te envolver. Então nós temos dois elementos aí presentes na gravidez de Maria. Quais são os dois que eu acabei de falar? A palavra e o Espírito Santo. Gente, diga comigo, da união entre a palavra e o Espírito Santo, vida é gerada. Como é que a vida é gerada? Da união entre a palavra e o Espírito Santo. Como é que você se converte? Como é que você nasce de novo? Como é que um novo ser é gerado dentro de você? Quando você ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo te convence, o Espírito Santo toma a palavra e gera dentro de você um filho para Deus. E nasce dentro de você agora um filho para Deus. É por isso que se diz, você nasceu de novo. Você nasceu novamente, nasceu de novo. Porque da união da palavra e do Espírito Santo, vida é gerada. É assim que aconteceu comigo, é assim que aconteceu com você. Você ouve a palavra, o Espírito Santo vem e toma a palavra e vida é gerada. Né? As adolescentes aqui, não sei se elas já sabem, mas não foi a cegonha que as trouxe para esse mundo. Né, Bia? Se não sabe, faz assim. Né? A Débora que está ali. Mas a semente do pai fecunda o óvulo da mãe. E o que acontece? Vida é gerada. A palavra de Deus junta-se ao Espírito de Deus. E o que acontece? Vida é gerada. Foi assim que aconteceu com Maria. E é assim que acontece conosco também. Ela recebeu a palavra. Deixou se envolver pelo Espírito Santo. Todas as vezes que você entra numa igreja, receba a palavra e deixe-se envolver pelo Espírito Santo. As duas coisas precisam estar presentes. Preste atenção, crianças, se você ouve a palavra, mas não se deixa envolver pelo Espírito Santo, aquela palavra se perde. Se você se envolve com o Espírito Santo, mas você não presta atenção na palavra, não gera vida. Vocês compreenderam? Eu gosto de me envolver com o Espírito Santo. E cadê a palavra? Eu pergunto, vida é gerada? Não. Eu gosto só de me envolver com a palavra. E cadê o Espírito Santo? Vida é gerada? Não. Mas quando você pega a palavra e você se envolve com o Espírito Santo, todas as vezes que você faz isso, vida é gerada dentro de você. E você começa a experimentar vida. Amém? Amém, Robério? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Você aceita o privilégio? Você aceita o privilégio de carregar dentro de você a vida de Deus? Amém? Você aceita esse privilégio, querido, de carregar dentro de você a vida? Você sabe que existem consequências, até mesmo de coisas boas como essa, existem consequências, às vezes, pessoas que vão querer te rejeitar, pessoas que não vão compreender, pessoas que vão achar que você está louco, mas Maria mostrou tudo isso, que tudo isso ela poderia ir avançar, poderia crescer, poderia seguir em frente, mesmo enfrentando dúvidas, enfrentando problemas, dificuldades, mas ela disse, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Você pode fazer essa oração, dizer para o Senhor, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Você pode dizer, eis aqui o servo do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Em nome de Jesus.